Vamos ver aqui, ó. Submundo da pirataria. Qualquer jogo da Steam. Red Dead 2, Elden Ring, jogos de 200, 300 reais, tudo pelo mesmo preço. Por fora, essa loja parecia legítima. Discord com milhares de membros, feedback de compradores, tutoriais de ativação, mas por dentro, ela escondia coisas que eu não esperava encontrar. E o pior, ela não era a única. Era só mais uma loja dentro de um ecossistema muito maior. Cheats, contas roubadas, modelos de golpes prontos para usar e até conteúdos que me fizeram acionar o Ministério Público. Quanto mais eu cavava, pior ficava. Uma rede de lojas suspeitas, código-fonte exposto com possíveis pistas, processos judiciais abertos e uma empresa cuja infraestrutura parecia estar conectada a esse ecossistema. Mas o que eles não esperavam é que alguém fosse juntar essas peças. Black, achei a cara do dono da... Meu Deus do céu, como é que tu achou isso? E muito menos o que aconteceria quando eu juntasse. Moleque, tu não tá ligado. Tu não tá ligado. Acabei de ver no e-mail. Moleque, eles derrubaram tudo. Tudo. Todos os sites gratuitos. Caiu. Mas para entender como tudo isso se conecta, a gente precisa voltar pro começo, pra evidência que deu início à investigação mais bizarra que eu já fiz nesse canal, a loja dos R$19. Esse vídeo é um documentário investigativo e não tem como intenção prejudicar a imagem de nenhuma empresa ou entidade. Não repita em casa. Tudo começou com esse ticket de denúncia aqui no meu servidor do Discord. Um mano que vamos chamar de delator relatou ter comprado keys da Steam em um site suspeito. Até aí beleza, keys baratas tem aos montes por aí, mas o estranho era o método de ativação desse site aqui. Para você usar aqui, você precisava seguir um tutorial no Google Drive, que te pedia para executar um comando no PowerShell como administrador, o que era muito estranho. Entrando na loja de keys, as coisas começavam a não fazer tanto sentido. Quase todos os jogos custavam R$19. Todos, às vezes jogos de 200 e 300 reais só por 19. E no canto inferior direito, vários pop-ups de pessoas comprando naquele momento, dando a impressão que o site estava bombando. Mas só de inspecionar o código-fonte a gente viu que isso era tudo falso. Se tratava de uma função programada que pegava nomes e jogos aleatórios para poder criar essa sensação de site bombando. Bom, mal começou, essa loja já não tá muito confiável. Mas antes de cravar qualquer coisa, eu precisava olhar mais de perto. E o nosso próximo passo seria o Discord deles. O servidor da loja tinha vários membros, o que era muito estranho para algo tão obscuro. Dentro dele, uma seção inteira de feedbacks com várias imagens de jogos comprados e vários usuários também, o que parecia muito legítimo em um primeiro momento. Mas olhando mais de perto, certas coisas estavam suspeitas. A maioria das contas da Steam nos prints tinham um jogo só, que às vezes nem baixado estavam e já tinham horas registradas. Não faz sentido nenhum. E para piorar, algumas das contas da Steam nos feedbacks eram diferentes das contas linkadas no próprio usuário. A cereja do bolo eram dois feedbacks de usuários diferentes que tinham a mesma conta da Steam, um perfil chamado de Leonardo Preto. O Caio, que estava investigando esse caso comigo, analisou o perfil do Leonardo Preto e só encontrou um único amigo com uma foto de um cachorro. Só que voltando nesses feedbacks, eu notei que uma dessas pessoas usando o perfil do Leonardo Preto, na verdade, era o usuário que reportou esse caso pra mim desde o início. Era a mesma pessoa que antes atrás estava me reportando isso e estava agora dando feedback. O que me levantou a possibilidade dessas contas dando feedback serem hackeadas ou até mesmo compradas. Só que eu não consigo afirmar agora, preciso de mais dados. Então eu mandei mensagem para alguns usuários que deram feedback, incluindo o delator, e segui a análise. Embaixo nós tínhamos um canal de parcerias, que poderia indicar que esse servidor na verdade estava lotado de membros fantasmas, feitos para, na verdade, só dar volume ao servidor. Tínhamos também outras duas sessões que eram sobre tutoriais. Um tutorial de como instalar uma key da Steam comum, e que inclusive essa aqui era dada por um usuário que tinha a mesma foto do amigo do Leonardo Preto, e também um tutorial ensinando a instalar jogos através de algo chamado Steam Tools, que a gente já vai ver mais pra frente e talvez vocês já conheçam. Sem querer também, no meio do tutorial, parece que o dono do servidor acaba vazando uma foto dele mesmo. Tá bom, né? O interessante é que ambos os tutoriais foram postados por um usuário que era o administrador do servidor. Clicando nele, a gente podia ver uma profile da Steam. E nela, nós podemos ver também que um dos amigos em comum que ela tem é aquele amigo do Leonardo Preto, o que parecia não fazer sentido nenhum e ligava todas essas contas. Só que o que eu não sabia é que essa investigação iria tomar um rumo muito diferente e que envolveria múltiplas vítimas, sites interligados, dezenas de lojas questionáveis e alguns nomes por trás disso, sendo um deles um CNPJ. Então, se você estiver curtindo, não esquece de deixar o seu hype e seu like aqui embaixo. Vambora!
Eu não estava conseguindo mais nenhuma informação relevante do Discord, então decidi voltar para o site da loja enquanto eu esperava que alguns clientes deles me respondessem no privado. E no site deles eu percebi algo muito interessante. Essa loja de keys não era independente e tinha sido criada usando a Airbnb, uma plataforma que eu nunca tinha ouvido falar, mas que nós vamos conhecer muito bem daqui pra frente. Ela parecia ser usada para a criação de e-commerce, tipo um Shopify só que brasileira. E fuçando o código-fonte da loja, que por sinal estava todo minificado para dificultar a leitura, eu achei uma condição interessante. O Airbnb podia ser acessado por 2 domínios diferentes. Um não funcionava, mas o outro, router.airbnb.com, me levou para algo bem peculiar. Era um provável ambiente de teste, usado para testar features e lojas novas. E como era um ambiente de teste, a minificação estava desabilitada. O código do front-end estava limpo, legível e com comentários para a gente poder olhar. Dentro desses arquivos eu achei várias informações valiosas, sendo uma delas os caminhos do computador do desenvolvedor, contendo o nome de usuário do Windows dele. Juan e Router. Guarda esses nomes. Enquanto eu mergulhava no código, o Caio estava investigando a empresa em si, CNPJ, sócios, outros domínios, tudo que fosse público. E aí ele achou o Reclame Aqui da Airbnb. E cara, era muito feio. Lotado de reclamações, acusações de golpes aplicados por lojas hospedadas na plataforma, pessoas relatando terem perdido dinheiro, tendo sido enganadas e até ofendidas diretamente pelos vendedores dentro do chat da própria loja. E a resposta da Airbnb quase sempre é a mesma, tipo um Ctrl-C, Ctrl-V. A Airbnb atua exclusivamente como plataforma, oferecendo sistemas e ferramentas para que vendedores anunciem e comercializem seus produtos. Não realizamos intermediação de pagamentos e blá 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 blá. Reclamação diferente, golpe diferente, mesma resposta. Algumas lojas denunciadas no Reclame Aqui por golpes ainda estavam ativas e operantes. Então decidi me infiltrar no servidor do Discord deles para entender mais sobre a plataforma. E bom, eu me surpreendi. Parecia um show de horrores. Nos canais você via de tudo. Lojista vendendo coisas completamente aleatórias e duvidosas, sendo que a maioria dos produtos ali pareciam beirar a legalidade. Contas possivelmente roubadas, serviços de streaming, cheats para diversos jogos, seguidores em redes sociais, conteúdos adultos e por aí vai. Sendo parte dos produtos assinaturas, então nem acesso vitalício você teria. E ainda de acordo com um dos moderadores, a Airbnb tinha um valuation de 5 milhões de reais e mais de 30 mil lojas. E o que eu não sabia é que essas lojas eram apenas a ponta do iceberg e que isso poderia se tornar criminoso breve. Até existiam lojistas que aparentemente vendiam produtos honestos e que se sentiam afetados pela reputação da Airbnb, mas parecia ser minoria. Inclusive, se lembra do domínio que achamos, router.airbnb? Bom, olha o nick de um dos CEOs, Router. Seria coincidência? Nesse ponto, minha desconfiança já era grande, mas existia uma dúvida. Quem de fato está por trás disso tudo? No CNPJ da Airbnb constavam os nomes dos 2 sócios, mas ter um nome no papel não significa muita coisa. Algumas empresas usam sócios laranja. Gente que empresta o nome às vezes sem nem saber direito pra quê. Só que lembra do Juan que achei no código do site teste? Um dos sócios se chamava Juan. Mais uma coincidência? Talvez. Pesquisando pela empresa no LinkedIn, achamos informações sobre outro sócio, o Gabriel, que se auto-intitula chefe de tecnologia da Airbnb, mas o LinkedIn do Juan não revela muita coisa. E bom, o Caio achou o que faltava. Enquanto ele procurava por muitas lojas hospedadas na plataforma, ele encontrou uma com uma conta no Instagram bem ativa. Essa conta seguia o perfil oficial da Airbnb, e a Airbnb, pasmem, seguia poucas pessoas, sendo uma delas um perfil pessoal, Router, ou melhor, Juan. O nome de usuário do código, sócio do CNPJ, o perfil pessoal conectado à empresa, tudo indicava que não são laranjas, e os dados do CNPJ e das redes sociais apontavam para as mesmas pessoas. Coincidência demais para ignorar. Isso significa que nós estávamos lidando com empresas e pessoas reais, ou seja, o que era para ser simples se tornou infinitamente mais complexo de se lidar, porém, bem mais interessante também. Ainda temos vários segredos da Airbnb para encontrar, e eu acho que eles não vão gostar muito do que está por vir. Se do lado de fora eu descobri tanta informação interessante, imagina por dentro. Então eu decidi entrar na Airbnb como um lojista e entender mais sobre como eles operam e por que tantas pessoas reclamam de terem sido lesadas por lojas hospedadas neles. E bom, eu tive uma grande surpresa. Qualquer pessoa com um e-mail consegue criar uma loja, sem verificação de idade, CNPJ ou algo mais sério. Você cria a loja, bota o produto e começa a vender. Simples assim. E no final, a Airbnb recebe uma comissão sobre cada venda. Quando uma loja era criada,
criada, um subdomínio personalizado também era criado dentro da herbstore.com, para que qualquer um possa acessar e comprar os seus produtos. Sabendo sobre esse subdomínio, nós também podíamos pesquisar por ainda mais lojas que não tinham um domínio próprio. E aqui eu quase caí da cadeira. Uma pesquisa simples no Google pelos domínios das lojas mostrou algo pior do que eu esperava. Tínhamos o que já conhecíamos do Discord deles, dezenas de lojas vendendo cheats para jogos, conteúdo pirata, contas em streaming e por aí vai. Só que aí vem a cereja do bolo. Diversas lojas com conteúdos mais de 18 para qualquer pessoa poder comprar, e ficava ainda mais bizarro, sendo o Ultimato um conteúdo criminoso e nojento que já foi encaminhado para o Ministério Público. Se não bastasse, ainda existiam lojas vendendo templates para aplicar golpes financeiros com direito a vídeos no YouTube e tutoriais. É o menu lá aqui, dá pra ver os dados colhidos? Pô, cara, eu não sei você, mas esse vídeo aqui tá meio chato, não tem uma piadinha de estupro.